Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Maná. Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui com a Duda. Oi, gente. E tô aqui com o Lucas também. E aí, gente? E hoje a gente vai falar sobre um personagem muito legal da Bíblia, que é um dos meus favoritos, e a história dele, de conversão, de como ele se tornou cristão, passou de perseguidor a cristão, é muito interessante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Luquinhas vai contextualizar depois, mas Duda primeiro vai ler o texto-chave pra gente entender onde é que tá essa história, onde é que a gente pode ler essa história. Então, pegue sua Bíblia também pra você acompanhar. E qual que é o texto do dia? O texto-chave está em Filipenses 3, 12 e 13. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que foi eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é lindo, né, gente? Bom, o tema da nossa lição é chamado por Cristo. Esta lição, ela trata assim sobre aquela conversão de Saulo, que virou Paulo, né, quando ele estava indo a Damasco. E é basicamente isso, a lição. Já falando do texto-chave, eu acho muito importante, porque Paulo fala assim, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Às vezes a gente fica pensando que nós, precisamos ser perfeitos. Mas a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada que a gente está cada vez mais ficando mais parecidos com Cristo, que é a perfeição. Então, é uma caminhada na qual a gente vai se aperfeiçoando cada dia mais. E os nossos erros também fazem parte disso. Porque às vezes a gente também fica se culpando muito pelos nossos erros. E a gente vê que Paulo, antes de se tornar Paulo, quando era Saulo, ele perseguia os cristãos. Ele perseguia as pessoas, quem ele um dia iria se tornar ainda. Então, os nossos erros, por mais que sejam muito difíceis depois, quando a gente percebe que a gente realmente errou, que a gente realmente, muitas vezes a gente trai a confiança de Jesus, eles servem para a nossa caminhada com Cristo, para que a gente esteja cada dia mais parecido com Ele. Isso que Duda falou é muito interessante de pontuar, né? Que Paulo fala pra gente não ficar olhando pra trás, porque se a gente fica olhando pra tudo que a gente já fez, todos os erros que a gente cometeu, que são muitos, todos os dias a gente peca, todos os dias a gente erra, a gente vai ficar nesse ciclo constante de, tipo, se martirizar, sabe? Pelos erros que a gente cometeu, pelos pecados que a gente cometeu, e não é isso que Deus quer. Deus é um Deus de perdão, de amor, e a gente sabe disso, ele deixa isso muito claro na Bíblia, de que se você tá com o coração ali buscando perdão de fato, o perdão sincero dele, ele vai te conceder o perdão com todo prazer, sabe? Então isso que Paulo fala é muito interessante da gente aplicar na nossa própria vida, de não ficar olhando pra trás, se martirizando pelos erros e pelas coisas que a gente cometeu. Algo que eu achei bastante legal na semana foi no dia de segunda, que tá dizendo que Paulo ele foi para a antiga Grécia, né? E nisso ele gostava de usar metáforas sobre esportes para descrever a situação cristã das pessoas. Como ele cita, né? Sobre estar fazendo a corrida para encontrar Jesus. Nessa lição de segunda mesmo, a lição também vai falar que Paulo, ele não tinha objetivos divididos. Ou seja, o objetivo de Paulo era levar a mensagem de Cristo. O objetivo de Paulo era estar cada vez mais parecido com Jesus. Ou seja, ele não vivia em uma dualidade. Depois da conversão de Paulo viveu uma vida em que ele realmente estava apaixonado por Jesus. Ou seja, ele estava prosseguindo para o alvo. Se Paulo tivesse focado nos erros dele, no passado dele, ele não queria prosseguir, porque ele ia ficar sempre focado na pessoa que ele já foi. E quando Jesus ele entra nas nossas vidas, quando o Espírito Santo, que é uma coisa que a gente também está estudando muito nessa temporada. Então, se você não viu os outros vídeos, assista, porque é muito importante. Porque a gente tá tendo essa temporada tá sendo uma construção toda até a gente chegar aqui. O Espírito Santo, ele faz uma obra em nós em que ele transforma o nosso ser.
e ele nos perdoa. Isso é muito importante também, a gente entender que quando a gente se arrepende verdadeiramente, quando a gente pede perdão a Deus e fica com o coração aberto a ser transformado, Deus nos perdoa. Então, é muito importante que a gente tenha no nosso coração e na nossa mente, que a gente tenha um objetivo, que é a palavra de Deus. Ou seja, não é sobre mim, não é sobre Sofia, não é sobre Luquinhas, é sobre Deus. Então, a mensagem que a gente carrega, a mensagem que a gente leva é sobre Deus. E o nosso testemunho também é mais sobre Deus do que sobre nós. E colocando a história de Saulo que virou Paulo, para os nossos dias, mais ou menos, a gente conhece muita gente que às vezes fazia muitas coisas erradas, sabe? Tava bem longe de Cristo, mas aí conheceu, se encontrou, teve um encontro verdadeiro, entregou sua vida a Cristo, mas mesmo assim ainda sofre, tipo assim, com o peso das coisas e do seu passado, que não consegue deixar pra trás. Ou até do julgamento das pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse julgamento de olhar pras pessoas com aquele olhar de, tipo assim, não, essa pessoa já fez tanta coisa errada, eu não acho que ela realmente se encontrou com Cristo, eu não acho que ela realmente é um cristão de verdade agora. Eu não acho que ela tá em posição, em lugar de falar sobre Jesus para as pessoas. Olha tudo que essa pessoa já fez. E não é assim que funciona. A gente vê isso muito claro na história de Paulo, que foi, assim, uma das pessoas que mais evangelizou, que mais teve um impacto, importância. A gente vê isso. Ele teve muitos erros, ele perseguia cristãos, e a gente vê isso, a gente sabe disso. Então, a gente julgar pessoas que têm um passado é muito injusto com as pessoas. Porque Deus quando a gente tá de coração aberto para realmente pedir perdão, Deus perdoa de todo o coração. E a gente não pode dizer quem tem direito ou não de pregar o evangelho. Quando a gente tem um relacionamento com Deus e a gente acredita em Cristo, esse é um dever que é concedido a todos nós, pregar o evangelho. Então, a gente não tá nessa posição de julgamento, né, com as pessoas. O que eu achei bastante legal foi na dia de sexta, ali embaixo, no Além do Estudo. Tá dizendo: a educação e o preconceito de Saulo, o respeito que ele tinha por seus mestres e seu orgulho o instigaram a se rebelar contra a voz da consciência. Mas no encontro pessoal de Paulo com Jesus, ele percebeu que estava fazendo a obra de Satanás. Jesus precisou tirar a visão de Paulo para que ele pudesse enxergar o evangelho com as lentes certas. Antes disso, o Espírito Santo vinha incomodando Paulo. Eu acho que às vezes a gente também coloca muitos empecilhos, a gente coloca muitas barreiras para a gente se aproximar de Deus. Às vezes não são nem só nossos erros, mas a gente fica colocando desculpas, a gente fica colocando... São literalmente barreiras na nossa mente, que a gente coloca confiança em que nos diz que a gente não consegue se aproximar de Deus, a gente não é merecedor de se aproximar de Deus. E como o Luquinhas leu, que Jesus precisou colocar uma lente nova em Paulo para que ele tivesse essa transformação, às vezes Deus ele faz isso com a gente também. A gente está no erro e Deus ele permite que a gente passe por algumas situações para que a gente possa perceber o caminho que a gente está tomando. Então é muito importante que a gente esteja sempre com o coração aberto e sensíveis mesmo ao Espírito Santo, para que a gente possa ver o caminho que a gente está seguindo, se é para mais perto de Cristo ou se a gente está se distanciando dele. Isso que eu ia falar, exatamente isso que Duda falou, que Lucas leu, né, que Deus precisou tirar a visão de Paulo para ele poder enxergar com clareza. E isso, colocando para os nossos dias atuais, às vezes Deus vai precisar tirar coisas da nossa vida para que a gente tenha uma completa entrega de fato, uma entrega verdadeira pra ele, pro serviço dele, e às vezes a gente fica até se questionando, nossa, por que isso foi acontecer comigo? Mas às vezes aquela coisa ali ia te afastar de Deus, não ia fazer com que você tivesse a completa e verdadeira entrega pra ele, sabe? Já uma vez chegaram pra mim me falando que não estavam conseguindo parar de fazer uma coisa, um pecado mesmo, que já tinha se tornado um pecado de estimação pra pessoa. E falando que não conseguia mudar isso, porque não dava, porque a pessoa não era capaz, porque a pessoa não tinha força para mudar isso. E eu fiquei pensando, refletindo bastante sobre isso, depois de ter conversado com a pessoa, que a forma como a pessoa me falava não era que a pessoa não conseguia, que a pessoa não queria mesmo mudar, a pessoa não queria, a pessoa queria continuar pecando. E às vezes a gente dizer
que a gente não consegue mudar, a gente dizer também que o Espírito Santo não é capaz de fazer essa... Exatamente, não acreditar no poder de Deus, que o Espírito Santo não é capaz de fazer essa obra em nós. Então, a gente não pode limitar Deus nesse nível, porque a partir do momento que a gente percebe que está no erro, o que a gente tem que fazer é se achegar diante de Deus, confessar a Ele e pedir a Ele que nos transforme com a convicção de que a gente realmente vai ser transformado, porque o Espírito Santo é muito... O poder do Espírito Santo não somos nós que temos poder da transformação, de transformar o nosso próprio ser. A gente toma a decisão, mas o Espírito Santo nos transforma. Realmente, Deus pode transformar qualquer um. Tanto que a gente pode ver que Saulo, né, que mandou matar Estevão, fez várias coisas horríveis, matou inúmeros cristãos, se tornou Paulo, o cara que aqui diz que queria se desenvolver para tornar tudo que Deus desejava que ele fosse. Então, o que ele está dizendo com isso? Que Paulo queria se tornar tudo que Deus queria fosse para ele. Ou seja, se Deus quisesse que Paulo se tornasse vamos supor aqui, o maior pregador da história, dizendo, Paulo daria tudo possível para se tornar o maior pregador da história. Isso que Duda falou sobre os pecados acariciados que a gente tem, né? A gente tem que ter muito essa confiança de entregar aquilo que é a nossa maior fraqueza, a nossa maior dificuldade ali no altar de Deus, mostrar aquilo para Deus e ter a certeza de que Ele consegue sim transformar aquilo. Porque às vezes a gente olha para as situações com um olhar muito humano. Tipo, eu já tentei enfrentar esse meu pecado, eu já tentei lutar contra isso, mas eu não consigo. É algo que, tipo, já faz parte de mim e que eu não consigo mudar, que nem você falou que tem essa situação. E isso é muito comum na adolescência. Tem muitos pecados nossos que são pecados acariciados, que a gente vive com isso, que a gente não vai atrás de mudar. Mas isso, exatamente o que Duda disse, isso da gente não acreditar que a gente pode mudar, é a gente olhar muito com o olhar humano para as situações, sabe? E não olhar com o olhar divino, olhar com o olhar de que tem um Deus que nos ama, um Deus grande e que Ele pode fazer diferença, que Ele é limitar Deus de fato, que nem você falou, porque Deus é um Deus gigante e Ele nos ama muito, e tudo que Ele puder fazer para realmente transformar a gente, Ele vai transformar e Ele vai fazer essa mudança na nossa vida. É só a gente se entregar de fato e estar ali nas mãos dele todos os dias, colocando nossa vida, orando e tendo a comunhão com Deus. E a lição também faz parte disso, né? É a gente ter comunhão com Deus. Filipenses, o próprio livro de Filipenses também vai falar sobre muitos sofrimentos que Paulo passou e sobre a perseverança dele. Então, o mesmo cara que antes ele julgava pessoas que também eram perseverantes, inclusive perseguiu e matou essas pessoas também. Foi o cara que escreveu e falou também sobre humildade cristã, que falou sobre os sofrimentos que passaram e sobre o quão importante é a gente estar firme, mesmo em meio a esses sofrimentos. E é uma das coisas que eu vejo também mais bonita em Paulo. A volta por cima que ele conseguiu dar com Jesus do lado dele, com o apoio de Jesus e com total confiança. Porque hoje, se a gente for pensar, às vezes uma pessoa que antes não era convertida pode achar que as pessoas até podem julgar essas pessoas, né? Podem duvidar da fé delas, se é uma fé verdadeira mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha essa total confiança em Cristo, que Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Para finalizar, completando o que Dudinha falou, imagina aí você, aqui diz que Saulo precisou de 3 dias para conseguir paz. E o Espírito de Deus usou esse tempo de cegueira para iluminar a mente dele. Ou seja, logo após que Paulo encontrou Jesus, ele ficou 3 dias ali se debatendo, tentando entender tudo o que tinha acontecido. E Deus usou todo esse tempo que ele ficou conturbado, por assim dizer, para prepará-lo para algo futuro. No caso, tudo que ele fez. E a gente tem que entender que o nosso processo ali com Deus é um processo de constante evolução, sabe? Deus vai trabalhando na gente. E foi muito legal a gente conversar sobre essa lição. Rapidinho, Passou, realmente. Muito rápido. A história de Paulo é muito interessante. A gente pode tirar muitas lições para nossa vida mesmo.
E eu queria que você, Dudinho, orasse pra gente terminar o episódio. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Jesus, eu te agradeço pelas nossas vidas, por estarmos aqui hoje. Agradeço também pelas vidas das pessoas que estão nos assistindo. Eu peço que a gente possa ser, cada dia, mais transformados pela sua palavra, pela leitura da sua palavra, que com o que a gente falou, que veio, tenham total certeza e confiança de que veio do Senhor, não veio de nós mesmos, que possa ter alcançado as pessoas que estão assistindo e que elas decidam realmente mudar, confiando plenamente no Senhor e na sua vontade para a vida delas. Fica com cada um de nós, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, gente. Se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais e um beijão. Curtam esse vídeo, mandem para algum amigo que vocês acham que vai se interessar e é isso. Beijo, gente. Tchau!